Saudações a todos. Meu nome é Luiz Astorga. Da minha amizade com Sidney Silveira nasceu o Instituto Angélico. É nosso planejamento dos cursos, assim como a retomada dos esforços editoriais da antiga Sétimo Selo, enfim, desse esforço para reintroduzir algumas das boas coisas do nosso Ocidente, que aos poucos foram sendo abandonadas. Ultimamente tem aparecido na rede algumas críticas ao método do Hans Orberg, utilizado nas nossas aulas pelo professor William Bottazini. Tudo é passível de crítica, nenhum método está imune a isso, mas eu percebo que há aqui uma defesa a ser feita. E eu creio que posso fazer essa defesa, porque eu sempre fui um estudante de línguas e etimologia, eu tenho estudado, lido e trabalhado com latim há pelo menos 10 anos. A tese doutoral que eu defendi há poucos meses na Católica de Santiago foi sobre filosofia medieval, e quase tudo que eu li para produzi-la e defendê-la ou estava em latim ou pressupunha o conhecimento do latim. Eu tive a oportunidade de traduzir textos, principalmente de filosofia, de vários períodos. Minha tradução, por exemplo, das questões disputadas sobre a alma, publicada há 1 ano e meio, foi bem recebida. Enfim, a tradução de textos latinos, especialmente na área de filosofia, predominantemente os da escolástica primeira, esse tipo de tradução tornou-se gradualmente um ofício para mim. Eu apenas estou dizendo isso para indicar que eu conheço pelo menos o suficiente da língua latina para poder dizer algo sobre o método do professor Napoleão e compará-lo com o do professor Hans Orberg. Todo o latim que eu aprendi foi pelo método do professor Napoleão, e eu digo sinceramente que quando eu conheci o método do Hans Orberg, eu lamentei bastante não ter aprendido primeiro por ele. Foi há muito tempo, eu tinha menos de 1 ano, eu havia terminado o curso inteiro do Napoleão. Eu estava num retiro, num mosteiro, no qual eu estava traduzindo um texto medieval para melhor conhecer as diferenças entre o latim escolástico e o clássico e outras sutilezas relativas ao tema. Os monges também sabiam latim e me mostraram como eles aprendiam a língua. Quando eu vi o método, eu quase me dei um tapa na testa. Eu vi como o aprendizado do latim teria sido mais fácil, mais natural e, principalmente, mais indelével, começando por ali. O latim para eles era uma língua no sentido pleno da palavra, como o inglês e o espanhol são línguas para quem as aprendeu num curso, ganhou nelas a fluência para escutar e conversar, além de escrever. Línguas vivas. E é isso que eu quero explicar. É óbvio que os dois métodos, de fato, tornam o latim compreensível ao estudante. Mas é mais fácil e eficaz aprender o latim pelo método Orberg e ter a gramática do professor Napoleão como complemento de estudo, especialmente no tema da tradução, que é um ofício à parte, e para a comparação entre as gramáticas, do que, ao contrário, começar pelo método gramatical e então suprir as lacunas desse método, porque elas são estruturais. Disso dou testemunho próprio, para que o latim deixasse de ser um conjunto de equações sintáticas para eu resolver e dar um resultado em português, ou seja, para tê-lo como língua e ter certa desenvoltura para pensar em latim, falar em latim, e por isso mesmo não esquecer o que eu aprendi. Eu tive que constantemente remendar o que faltava naquele método, que era fazer a língua ser viva para mim. E eu tive que me cercar de música cantada em latim para escutar, repetir, soltar a língua, memorizar vários trechos, enfim, interiorizá-lo como idioma, mais do que como uma gramática que eu sabia. Tive que improvisar esse remendo metodológico para mim, para aquilo que faltava do Napoleão, que era ter na mente o latim como língua, pois é assim que ele deveria se situar nos hábitos mentais de quem o emprega. Se você aprende o latim como uma língua morta para ser decifrada em português, como se fossem hieróglifos egípcios, embora você entenda o que está dito nele, você não o aprendeu como aquilo que ele verdadeiramente foi, não só na Roma Antiga, mas como o que ele continuou sendo em toda a história do Ocidente,
embora em nichos gradualmente mais restritos. A ideia do latim como língua morta é uma ideia predominantemente moderna, totalmente alheia ao espírito medieval, que a tinha como língua franca da liturgia, da poesia, do direito, da escolástica. O latim arcaico moveu-se ao clássico. Esse sofreu alterações na antiguidade tardia. Da mesma maneira, o latim antigo tardio sofreu alterações graduais posteriores. Essas incluem o período medieval. Ou seja, há aí uma espécie de continuidade, embora repleta de alterações. Não é à toa que a retomada artificial de muitas das estruturas do latim clássico se deu na Renascença, né, no momento em que o Ocidente moderno já despontava e começava a se afastar das suas raízes. E mesmo assim, no ambiente culto, o latim, embora enxertado com classicismos, continuou se mantendo vivo como segunda língua. O latim como língua franca, que apesar dos artificialismos renascentistas, continuou ainda por séculos a ser usado como tal, é justamente a herança de um Ocidente que jamais o viu como algo arcano, como se fosse o segredo do embalsamamento das múmias. Como eu costumo brincar, até o reprovado em teologia sabia latim, sabia debater em latim. Enfim, centrar em outra língua A os seus hábitos mentais com relação à língua B cria, no caso latim, cria um obstáculo bastante difícil e bastante desnecessário para a desenvoltura do aluno num idioma. Ninguém fluente em inglês faz isso e o latim não deveria ser diferente. Então, no método do professor Napoleão, você não se habitua a absorver a gramática diretamente. Ao contrário, ele pressupõe uma referência gramatical incessante ao português, porque ele é um método radicalmente centrado em pensar e dizer nesta língua aquilo que está em latim. E com isso eu não digo que o outro método seja para pessoas que não gostam de gramática. Ao contrário, nele você aprende por hábito diretamente a gramática latina, em vez de ter que usar sempre o português como pedra de toque. O método do professor Napoleão, então, ele é radicalmente gramatical, e são muito poucas as pessoas que conseguem transformar numa língua viva aquilo que é recebido como língua morta, e tendo sempre como hábito mental reduzi-la à gramática de outra. Então, nesse método é difícil tirar o português da equação na hora de ler e escutar o latim. Essa dependência não sou eu que a indica, mas o próprio professor Napoleão ao longo de todo o seu livro. Há pontos bem interessantes. Na página 18, por exemplo, sobre dativo, diz ele: o aluno jamais poderá compreender o que vem a ser em latim o caso dativo se não tiver perfeita compreensão do que é o objeto indireto em português. Para que o aluno tenha conhecimento completo do assunto, aqui vou expor um ponto muito importante da gramática portuguesa, ponto que é base para a compreensão do dativo e também do acusativo, caso este que iremos estudar logo mais. Um outro ponto também interessante é aqui na página 212, também, sobre conjugações de verbos. Diz ele: de nada valerá estudar os verbos de línguas estrangeiras quando o aluno não souber conjugar os da língua pátria. De que lhe adiantará saber que o imperfeito do subjuntivo de sum é essem, se não souber que esse tempo corresponde em português a que eu fosse? O aluno escrupuloso e consciente do que está fazendo deve decorar tempos e modos latinos, tendo sempre em mente a correspondência em português. Ora, nenhuma criança na Roma Antiga conhecia bem coisa nenhuma em outra língua nenhuma. Todas elas aprendiam o latim diretamente. Assim ele foi aprendido no Ocidente quando se via o latim como parte viva do Ocidente, e só quando o Ocidente começou a se afastar das suas raízes, começou a se ver o latim como uma relíquia do passado, e para ser aprendido de outra maneira. Também nos mosteiros, aprendia-se o latim antes que houvesse qualquer referência às gramáticas formais das línguas vernáculas dos alunos, porque elas nem existiam ainda. Aos poucos é que as pessoas se introduziam à gramática, mesmo assim apenas a da língua latina, e como se dá em qualquer língua, os falantes distinguem-se gradualmente, em graus de conhecimento e especialização, conforme seu interesse, ofício e capacidade. Até por isso, eu digo que um estudante que queira não só saber latim, mas aprender especificamente a traduzi-lo ao português,
pode, digo que até deve, complementá-lo com a leitura do professor Napoleão. Mas ter o latim como hábito mental direto, ou seja, como língua propriamente dita, fixará para sempre este idioma na sua mente e evitará a perda do tempo que nele se investiu. Também por isso, falando em crianças, né, como nós falamos há pouco, é evidente que o método do professor Napoleão, por ser como é, né, tem que receber adaptações para que tenha qualquer êxito com crianças que não dominam previamente gramática nenhuma. Ao contrário, o método do professor Orberg praticamente dispensa qualquer adaptação em qualquer caso. Ele é um método de latim como primeira língua. Bom, resumidamente, era isso que eu queria. Dar o meu testemunho e mostrar os méritos do método, que nós escolhemos, por comparação àquele que nós preterimos, embora não consideremos este método do professor Napoleão de nenhuma maneira algo de pouco valor, né? Mas, de fato, nós preferimos o outro por várias razões. Um abraço a todos, estejam bem.